Tito 3. Do versículo 3 ao versículo 8. Tito 3, do 3 ao 8. Todos acharam? Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, isto que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Senhor Jesus, fala conosco, para a glória do seu nome, que os nossos ouvidos estejam abertos, nosso coração esteja quebrantado, a fim de ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Em nome de Jesus. Quem for salvo pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. O que é o Evangelho? O Evangelho não é uma série de normas e práticas que você deve fazer, cumprir, etc. Isso pode ser um teísmo moralista, mas isso não significa ser o Evangelho. O Evangelho não é uma série de imperativos que nós fazemos e obrigatoriamente devemos fazê-lo. Isso é consequência do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, a boa notícia sobre uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Cristo é a boa notícia à humanidade. Nós podemos resumir o Evangelho com uma boa notícia de que Jesus Cristo nos salvou de nossos delitos e pecados, afastando por meio da sua graça a ira que estava sobre nós, conduzindo-nos a uma vida missional, marcada pela gratidão, pela santidade, pelo serviço. Mediante isso podemos dizer que somos salvos de Deus, somos salvos por Deus, somos salvos para Deus. Você pode repetir comigo? Nós somos salvos de Deus, nós somos salvos por Deus, nós somos salvos para Deus. Mais uma vez, nós somos salvos de Deus, nós somos salvos por Deus, nós somos salvos para Deus. E eu começo a pregação de trás para frente, porque se alguém cochilar já entendeu, e se acordar já vai entender mais ou menos em que lado está soando muito bem a coisa. Aqui nós temos um texto que assemelha-se muito a um perfume importado, um perfume francês, com um extrato muito forte. A teologia paulina ela é marcada por duas grandes palavras. A primeira palavra que demarca esta teologia paulina é o que nós chamamos de doutrina. A doutrina conduz a teologia paulina. É a doutrina que conduz Paulo a uma vida profusa e abundante. Então a primeira coisa que vemos é que Paulo conduz a sua teologia a partir da doutrina. Essa doutrina agora deve ser desenlaçada numa vida prática. Então nós temos a doutrina conduzindo à prática, a doutrina conduzindo a uma vida. Mas mais do que isso, Paulo une agora essas duas palavras em uma nova realidade. Aquilo que eu vivo
deve ser atrelado àquilo que eu creio. Aquilo que eu professo deve ser manifesto da forma com que eu vivo. Diante disso, Paulo escreve esta epístola a Tito, seu obreiro, filho na fé. Só que Paulo faz o caminho inverso. Ele não fala da doutrina para depois falar da prática. Ele primeiro fala da prática que leva à doutrina. Primeiro ele fala sobre o que nós fazemos, para depois falar sobre o porquê nós fazemos o que nós fazemos. E diante disso ele fala sobre a necessidade da salvação, a origem da nossa salvação, o meio pelo qual nós somos salvos, o propósito da nossa salvação e a evidência da nossa salvação. Em primeiro lugar, a necessidade da nossa salvação. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, tudo foi afetado pelo pecado. A realidade é que nós éramos pecadores e tínhamos prazer no pecado. Não encontramos a Deus, na verdade, foi Ele que nos encontrou. Não amávamos a Deus, na verdade, foi Ele quem nos amou. Não fomos nós que nos salvamos, na verdade, foi Ele que nos salvou. Não é a ovelha que vai até o pastor, mas é o pastor que ouve o balir da ovelha e é conduzido então àquele encontro. Não é o nosso coração que foi voltado a Deus, mas é o coração de Deus que achou graça em nós. Um grande pregador inglês do século XVIII chamado George Whitefield, ele fala uma frase muito importante dentro de um contexto. Quando ele vê alguém jogado na sarjeta, assim, numa vida miserável e depravada, ele aponta para essa pessoa e falava: ali estaria eu se não fosse a graça de Cristo. E é exatamente isso. Você deve ter em mente uma realidade. Você era muito mais pecador do que você imagina. Primeiro, Paulo diz que, antes de tudo, nós éramos nécios, insensatos. Nossos conceitos estavam errados, nossos valores distorcidos, nossos desejos corrompidos. Aqui, éramos cegos para a realidade de Deus e da sua lei. Não tínhamos entendimento do pecado, nossa mentalidade era completamente amortecida. Segundo, éramos desobedientes. O nosso coração se inclinava para aquilo que era contrário a Deus e a sua santidade. Contrário àquilo que Deus estabelece como um parâmetro. Nós éramos desobedientes. E a desobediência é muito mais do que nós estamos acostumados a entender. Porque nós vivemos muitas vezes uma obediência marcada pela coerção, uma obediência coercitiva. Nós fazemos por medo e por receio, não é? Nós fazemos por preocupação ou por medo de ir para o inferno, algo do tipo. Na verdade, a obediência bíblica, ela é marcada pela voluntariedade e pela alegria. Nós obedecemos voluntariamente e com o nosso coração disposto. Por isso, a nossa desobediência não é meramente fazer o que fazíamos, mas nós termos prazer naquilo. Nós tínhamos prazer em estar contra Deus. Alguns tempos atrás eu vi uma experiência muito interessante. Certa vez eu vi uma criança, ela comendo uma barra de chocolate. E ela estava comendo uma barra de chocolate, era Páscoa. E eu virei, da minha família, eu falei: Eliakim, você está comendo a barra de chocolate com a boca toda lambuzada, como costume de uma criança, né? Com a boca toda lambuzada, a mão toda suja. Ele olhou para mim e falou: não estou comendo chocolate não. E eu me perguntei naquele momento, aonde foi que ele aprendeu isso? Uma criança de 2 anos, nem 3 anos de idade, aprendeu com os pais. Talvez ele não tenha consciência suficiente para entender essa mímese. Então, não sei.
Mas a grande questão é que nós somos voltados para nós mesmos, ensimesmados, desde que nascemos. Quem aqui já viu uma criança reclamar por um brinquedo que é dela? Você já viu? Dá birra e fala, é meu, é meu, é meu. Eu acho maravilhoso você pegar um brinquedo de uma criança. Porque naquele momento você vê o quão egoísta uma criança é. Sem ninguém ensinar para ela o que é egoísmo. Ele simplesmente é egoísta. É meu, às vezes nem é. Às vezes você que emprestou. Eu lembro, eu tinha uma coleção de Hot Wheels. E foi, a vez, o filho de um irmão lá em casa. Minha mãe mostrou o arsenal que tinha lá. E eu peguei o Hot Wheels e dei o Hot Wheels para a criança. Dei o Hot Wheels ali e a criança ficou toda alegre. E na hora de devolver, não queria devolver. É meu, mas não era dele. Eu perdi o carrinho no final das contas, é óbvio. Mas percebe, quem ensinou aquela criança a ser tão egocêntrica, tão egoísta, tão ensimesmada? Nós nascemos em pecado. E se não for Cristo, morreremos em pecado. Temos uma vida voltada para nós mesmos. Mas ele acrescenta outro atributo, dizendo, olha, vocês também eram extraviados. Vocês eram desgarrados. Assim como uma ovelha que se afasta do rebanho, essa figura que Paulo está dizendo aqui, vocês estavam desgarrados. Buscávamos tudo que não era Deus para encontrar prazer e sentido. Buscávamos prazer nas drogas, na relação sexual ilimitada, procurávamos prazer no dinheiro, na fama, no status, ou qualquer outra coisa. A grande realidade é que nós sempre serviremos a alguém. Não, eu não sirvo a ninguém, eu sou o dono do meu próprio nariz. Você já serve ao seu próprio egoísmo sem saber. Nós sempre serviremos a alguém. Nós sempre serviremos a algo. Temos ídolos em nosso coração. E como disse João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós tentamos preencher o abismo da nossa alma com coisas, com pessoas, com instrumentos ou com qualquer coisa que esteja ao nosso alcance. Nós queremos algo que não seja Deus. Mas ele acrescenta dizendo, nós servimos a concupiscências e deleites. Éramos escravos do nosso prazer, escravos do pecado, éramos escravos das nossas paixões, estávamos presos e sujeitos a toda sorte de prazeres. A taça do prazer era mais aviltante do que o prazer em servir a Deus. Não nos deleitávamos no banquete da graça, na verdade, estávamos voltados para os nossos próprios interesses. Há um filme, você já deve ter visto, das Crônicas de Nárnia. Se você não viu, veja. Vale muito a pena. Tem um personagem, o nome desse personagem é Edmundo. Ele é um dos 4 personagens principais. O Edmundo, ele vendeu seus irmãos para a vilã do filme, que é chamada Feiticeira Branca, por um manjar turco. Vendeu por um doce. Ele vendeu sua família por um prazer momentâneo. Escravo dos prazeres e dos deleites. E eu quero dizer algo aqui para você. Nós sempre serviremos a alguém. Ou nós somos servos de Cristo, ou nós somos escravos do pecado. Além disso, éramos maliciosos e invejosos. Quem aqui já leu os 10 mandamentos? Já leu os 10 mandamentos? Já leu? Amém? Se não leu, novela da Record, você podia ver também, tá valendo? Você leu os 10 mandamentos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui mente? Só para eu saber quem mente aqui. Se não levantou a mão, está mentindo agora. Você mente. Para de ser mentiroso. Mente. Às vezes nem está tão ruim assim. Você fala, nossa, está insuportável. Homem especialista em viver essa mentira na doença, né? O homem pegou uma gripe, parece que o mundo está acabando. Meu Deus! Está aumentando, tá. Uns dias atrás eu fui ministrar uma aula de EBD e um homem me perguntou,
pastor, e se eu omitir? Eu falei, meu irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma pergunta um pouco mais séria. Quantos aqui cobiçam algo que não é seu? Quem aqui já olhou para uma Ferrari e se perguntou, Deus, por que eu não nasci herdeiro? Não é verdade? Eu olho para o pulso daquele jogador de futebol com relógios que valem 3 casas minhas. Eu falo, meu Deus, tu não me deste esse talento. Nós queremos algo que não é nosso. Mas o porquê nós somos assim? Porque o nosso coração é inquieto. Enquanto não encontrar guarida e satisfação em Cristo. Nós queremos algo que não é nosso. Nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Nós éramos uma bomba relógio, uma dinamite ambulante. Você percebe então que o pecado afetou a minha mente, afetou as disposições do meu coração, afetou a minha relação com o próximo. Nós chamamos isso de ubiquidade. O pecado, ele afetou todas as esferas da existência. Por isso, R.C. Sproul, um teólogo, diz que o pecado é uma traição cósmica. Toda a existência foi afetada pelo pecado. Mas nós somos salvos de Deus. E essa é a primeira boa notícia. Sabe por quê? Você não é salvo do diabo, meu irmão. Você não é salvo do tinhoso, do sete saia e por assim diante, não. Você é salvo do próprio Deus. Quem condena o homem não é o diabo. Quem condena o homem é Deus. E Deus condena a partir da sua santidade. É a santidade de Deus que abomina o pecado. É a santidade de Deus que abomina as nossas transgressões. E Deus, em sua santidade, não aceita o pecado. Mas, você lembra do que eu falei alguns instantes atrás sobre um personagem de um filme chamado Edmundo? Depois que ele tem uma vida transformada, eu vou entrar no mérito aqui da narrativa. Ele é chamado de Edmundo o Justo. Como assim alguém que vendeu a sua família por um doce é chamado de justo? É porque nós somos salvos, em segundo lugar, por Deus. É Deus que nos torna justos. É Deus que iria derramar sobre nós a sua ira, mas em Cristo Ele derrama graça. É Deus que iria derramar sobre nós a condenação, mas em Cristo recebemos a salvação. Primeiro, você é salvo de Deus. É Deus que condena o homem. Deixa eu te falar. Com Deus não adianta comprar a sentença. Não adianta você achar que você vai ter algum privilégio, algum jeitinho, alguma fiança, nada disso. Só há 2 caminhos. Eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Segundo, nós vemos a origem da nossa salvação. Perceba, versículo 4. Mas quando apareceu, essa palavra aparecer no grego é epifania, é tornar claro aquilo que estava obscuro. E apareceu o quê? A benignidade, o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Apareceu. A salvação tem origem em Deus e não em nós. É Deus que derrama a graça. É Deus que derrama a misericórdia. É Deus que derrama a benignidade. É Deus que derrama o seu amor. A cruz não é a causa do amor de Deus. A cruz é o resultado do amor de Deus. A cruz não é a causa. A cruz é o resultado. A cruz é o resultado dele nos amar e não a causa dele nos amar. Porque ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes que o haja houvesse, a cruz já estava preparada para Jesus Cristo. Primeiro, este Deus é a manifestação em Cristo da benignidade, o amor leal, o amor aliança,
a sua lealdade, a sua fidelidade para com a sua aliança. Deus forma uma aliança, Deus cria uma aliança, e Ele mantém esta aliança por Ele mesmo. Não somos nós que temos a capacidade de cancelar a aliança. Somente aquele que promove a aliança pode cancelar a aliança. Mas o texto diz a sua benignidade, ou seja, Ele é fiel à aliança que Ele mesmo estabeleceu. Segundo, o seu amor. E essa é a primeira e única vez na Bíblia que a palavra grega para amor não é uma das palavras que nós estamos acostumados a ler. A palavra para amor aqui é filantropia. Não é ágape, não é eros, não é storge, não é filéu, não é filantropia. É o amor para com a humanidade. Deus ama a humanidade, sem acepção de cor, raça, sexo ou qualquer outra bifurcação que a gente crie. Deus ama a humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sua vida tem o mesmo valor para Deus do que a vida de qualquer outra pessoa. Você é importante para Deus como qualquer outra pessoa, porque Deus derramou o seu amor, a sua filantropia para conosco. Além disso, este Deus origina essa salvação e ela é manifesta através de sua misericórdia. É a junção de duas palavras, miseris e cardia, que nós muitas vezes ilustramos a partir de colocar um miserável no coração. Mas quando nós estudamos essa palavra, nós vemos que a misericórdia é mais uma omissão de Deus. O que seria uma omissão de Deus? Por causa da misericórdia você não vai para o inferno. Você deveria ir, mas por causa da misericórdia você não vai. E uma segunda palavra que combina aqui: graça. O favor é merecido. Pela misericórdia você não vai para o inferno, pela graça você vai para o céu. Pela misericórdia você não é condenado, pela graça você é justificado. Pela misericórdia você não é condenado pelo pecado, mas pela graça você é justificado em Cristo. Não é um mérito nosso. Porque as religiões dizem assim: faz isso, faz aquilo outro, e então você vai ser amado por Deus, não é? Faz isso, faz aquilo, sacrifica, faz tal coisa, faz NY, ABCD, qualquer coisa que você possa fazer. Quando você fizer isso, Deus vai te amar. O Evangelho não. A Bíblia não. Cristo não. Nós não fazemos nada para merecer este amor. E não há nada que nós possamos fazer para Ele venha deixar de nos amar. Deus nos ama porque Ele é isso, Ele é amor. Ele nos ama. Isso não significa que nós não seremos condenados pelas nossas práticas, mas Ele nos ama. A base da nossa salvação está em Cristo, o Cordeiro Pascal, que morre em nosso lugar. A transmissão da culpa foi dada a Ele. A nossa culpa foi transmitida a Cristo e a sua justiça foi transmitida a nós. Nós chamamos isso de imputação. Aquilo que era nosso foi dado para Jesus. O nosso pecado foi dado para Jesus. E a justiça de Jesus foi dada para mim. Aquele que não cometeu pecados, que viveu em santidade, que viveu uma palavra perfeita, viveu em perfeição, isso foi dado a mim. Terceiro, qual o meio pelo qual somos salvos? Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz que a restauração do Senhor é como neve. Não sei se já viu, mas já deve ter visto alguma imagem. A neve, onde ela está, há uma transformação do ambiente. Se você já foi a algum local onde tem neve, você sabe que o ambiente fica completamente mudado.
Você vê aquilo que era verde tornando-se branco, você vê aquilo que tinha vida tornando-se algo aparentemente sem vida. Então é isso, há uma transformação. E Cristo nos transforma. E é essa expressão aqui. Ele nos lavou e nos regenerou. A regeneração aqui não é o batismo, porque o batismo não salva ninguém. Batismo é uma manifestação pública de uma vida em Cristo. O batizado, ele não é salvo propriamente dito. Porque o batismo é uma confissão pública. O que salva é isso aqui. É o lavar regenerador do Espírito Santo em nós. Não são as águas batismais que nos purificam, antes é o Espírito Santo. A regeneração, este ato de nos transformar de uma vez por todas. E essa renovação, esse processo de santificação é uma realidade da igreja. A igreja está entre o já e o ainda não. A obra de Deus já foi iniciada na regeneração, mas ainda não consumada na sua santificação. Nós já temos iniciado através do ato da regeneração, mas estamos em um processo da santificação. Deus já começou a boa obra, mas Ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. E perceba, há 3 palavras aqui que são importantíssimas para nosso entendimento de salvação. A primeira palavra é a regeneração, que é o nascer de novo, é o ato de nascer de novo, não é? É o ato de você nascer de novo. Segunda palavra é a justificação, é o ato de nós recebemos a justiça de Cristo. E uma terceira palavra que é a renovação, que poderia ser traduzida aqui facilmente pela palavra de a santificação. Perceba, regeneração é um ato, justificação é um ato, mas a santificação é um processo. Nós estamos em um processo de santificação. Nós estamos melhorando. Deixa eu te fazer uma pergunta simples aqui para tentar compreender um pouco. Quem aqui lembra do dia que nasceu? Você lembra do dia que você nasceu? Você lembra do dia que você nasceu? Se lembra, tem uns remédios tarja preta que resolve rapidinho esse problema. Porque não é para você lembrar do dia que você nasceu. Isso não é para acontecer. Se aconteceu, procure um psiquiatra urgentemente. Não é para você lembrar do dia que você nasceu. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui está vivo? Só para eu saber, você está vivo? Você tem certeza disso? Como é que você sabe que está vivo? Porque você está vivendo. A regeneração é um ato. Nós não sabemos como acontece. Mas o processo da santificação, nós estamos vivendo. Por isso nós sabemos que somos vivos. Não porque lembramos do dia que nascemos, mas porque nós desfrutamos de graça diariamente. Por isso, nós fomos salvos por Deus. Pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua benignidade, pelo seu amor. Nós somos salvos por Deus. Isso deve gerar em nós o sentimento de santidade. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu sou dele e ele é meu. Ele é meu amado me pertence. É uma relação mútua e agora eu vivo em santidade. Por quê? Porque ele me separou. Deixa eu te falar um negócio. Tem gente lá fora que talvez não conheça Cristo, muito mais talentoso, com um caráter muito melhor, que poderia produzir muito mais do que você. Mas Jesus te escolheu. Eu não sei porquê. Eu olho para mim e falo, rapaz, tinha tanta gente melhor. Rapaz, tinha tanta gente que poderia estar dando muito mais fruto. Ele me escolheu. E essa escolha não deve gerar em nós arrogância. Eu sou o escolhido de Deus, não. Deve gerar em nós sentimento de humildade. Eu fui escolhido por Deus? Eu? Não é possível. Não é possível. Eu fui escolhido. Isso gera em mim então uma santificação. Eu entendo que eu pertenço a Ele. E pertencendo a Ele, agora eu sou grato pelo que Ele fez por mim, sem merecer. Depois, nós vemos o propósito da nossa salvação, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós somos herdeiros. Amém, irmão?
Alguém morreu para que a gente tivesse uma herança. Jesus morreu para que a gente tivesse herança dessa vida que Ele viveu por nós. E quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, Deus sempre formou um povo. Desde Abraão, a intenção dele é formar um povo. Aqui no capítulo 2 de Tito, nós vemos que ele formou para si um povo zeloso de boas obras. Um povo especial, zeloso de boas obras. Então perceba, eu pertenço a um povo que é chamado naturalmente por igreja. Aqueles que foram chamados para fora, aqueles que eram de uma coisa e foram chamados para algo fora desta coisa. Isso é igreja. Mas o porquê? Por que Ele fez isso tudo? Para que fôssemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Estávamos mortos. Fomos salvos do poder do pecado na santificação e seremos salvos da presença do pecado na glorificação. E nós temos uma garantia disso. Coloca para mim aí no telão. Eu queria ler com a igreja este texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Pelo visto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Pelo visto que a sabedoria de Deus não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Pode passar o outro, por favor. Mas pregamos a Cristo, e este crucificado, que é escândalo para os gregos e loucura, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Fomos salvos pela loucura da pregação. Gente, é algo inexplicável. Eu falando sobre uma realidade, e essa realidade transformar seu coração a tal ponto de você nascer de novo. Mas qual a certeza, pastor, que eu tenho disso? Efésios 4:30, mostra para mim, por favor, aí, Marta. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Lá no início, Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, que Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia. Quem aqui já fez uma transação que nós chamamos de calção? Você já fez alguma transação por calção? Você dá uma garantia, o contrato já está assinado, não está completo, mas há a garantia deste contrato. O que Paulo está dizendo aos Efésios é o seguinte: irmãos, pela loucura da pregação, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Vocês têm a garantia, a calção. E que calção é essa? O próprio Espírito. Nós que temos o Espírito Santo, gozamos dessa realidade. Nós já experimentamos o cumprimento deste contrato nesta vida. É o selo, é a garantia. O Espírito Santo em minha vida e na sua vida garante que você pertence a Jesus. Por último, a evidência dessa salvação. Fiel esta palavra, isto quero que deveras firmes, para que creem em Deus e procurem aplicar-se às boas obras. Salvo de Deus, por Deus e para Deus. Para quê? Para boas obras. Fomos salvos para servir, somos livres para servir. Fomos salvos de Deus, fomos salvos para o serviço, amor fraternal, para a vida comunitária, para a entrega a Deus. Ele começou uma obra em nós, na cruz, uma obra por nós na cruz, em nós pelo Espírito Santo e através de nós pela igreja. A igreja, o povo de Deus, é um povo chamado para viver as boas novas e anunciar isso através da sua vida. Sua necessidade, nesta noite, que você entenda que você é pecador. Mas a boa notícia é que existe um Deus que te ama muito,
que se entregou por você no Calvário. Um instrumento para que Ele fizesse isso foi o seu sangue, nos lavando e nos regenerando através da obra do Espírito, para que a gente possa evidenciar essa salvação através da nossa vida. Há um livro que pergunta: o quanto que eu preciso buscar a Deus? O quanto eu preciso me doar a Deus? E a resposta é: até que nada mais importe. Deus quer que eu e você olhemos para o passado em gratidão, para o presente em santidade e para o futuro em esperança. Uma esperança não apática, mas uma esperança marcada pelo serviço. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso é quem nós somos, amém? Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos geração eleita, nós somos isso. Para quê? Para que anunciemos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entendeu o que eu falei lá no início? Não é sobre fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus, que morreu no Calvário por mim e por você, e agora está concedendo a mim e você, pessoas não merecedoras, uma vida de abundância, uma vida de graça, uma vida de entrega, uma vida de gratidão, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Cristo é tudo sobre Cristo. Portanto, tenhamos uma vida centrada no Evangelho. Entendemos que fomos salvos de Deus. Fomos salvos por Deus. E fomos salvos para Deus. De Deus, por Deus e para Deus. Coloque de pé, eu quero fazer uma oração. Imagina a situação comigo. Dois homens. Eles estavam no Egito, na época das 10 pragas. Um desses homens chamava Idiosmar. Não tem nenhum Idiosmar aqui, né? O outro chamava-se Maia. O Idiosmar chegou para o Maia e falou assim: Maia, eu estou preocupado, guerreiro. Esse negócio aí de morrer primogênito, que troço estranho. Uai, como assim? Aí o Maia falou: se preocupa não, varão. Só faz aquilo que Moisés mandou fazer. O quê? Passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, varão. Vai lá. Ah, mas para você é fácil. Você tem lá 3 maiazinhas e agora mais 3 outros maias, que são os netos. Para você é fácil. Eu só tenho o Idiosmar Júnior. Se ele morrer, eu não vou ter ninguém. E agora? Se preocupa não. Passa o sangue do cordeiro no umbral da porta, que vai dar tudo certo. Os dois passaram. A pergunta é: qual dos dois perdeu o filho? Nenhum dos dois. Porque não está no tamanho da fé do Maia ou do Idiosmar. A obra da salvação está no sangue do cordeiro, no umbral da porta. Não é sobre o quanto cremos, mas em quem nós cremos. Você pode ter uma fé muito grande, se for na pessoa errada, não adianta nada. Por isso eu quero orar por você. Quero orar por você porque eu quero dizer em alto e bom tom que você precisa de Jesus. As perguntas, os questionamentos do seu coração só podem ser respondidos por Cristo. E eu digo isso por experiência própria. Só Jesus pode satisfazer você. Senhor, nós estamos em Tua presença hoje no culto de Santa Ceia para viver este Evangelho de fato.
para aprender sobre essa realidade tão profunda, entendermos o quão pecadores nós éramos. Sim, nosso pecado era muito grande. Nós somos pecadores. Mas pedimos que a Tua graça venha sobre nós e nos lave de dentro para fora. Nos lave através da obra do Espírito Santo, mudando a nossa vida, mudando os nossos hábitos, nossas condutas, as nossas práticas, a nossa ética, mudando a nossa vida. Senhor Deus, nos ajude nos mudando de dentro para fora, para ver uma vida de gratidão, serviço e entrega ao Senhor, porque o Senhor deu tudo por nós no Calvário. E quando entendermos o quão pecadores éramos, nós daremos tudo ao Senhor por uma vida de devoção. Por isso, Pai, nos ajude a viver em santidade e conhecer-te mais e mais. É o que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.